Finalmente o Fluminense montou, na teoria aí, né, seu elenco para 2026. Pode ser que lá em junho a gente mude tudo isso, né, entre mais gente de repente, saia até gente por gente, mas até agora o Fluminense monta seu elenco para 2026. Será um elenco forte aí para disputar títulos? Será que realmente o mercado do Fluminense foi bom? Vamos ver comigo aqui depois da vinheta. Seriedade. Fala galera, Seriedade Sem Roda aqui com vocês. Pedir de antemão aí, por favor, se inscrevam aqui no canal Cerro Flu. Sejam bem-vindos ou bem-vinda você aí para falar de Fluminense aqui comigo. Deixa o like, se inscreve, marca aí esse sininho de notificação, me ajuda aqui a crescer dentro do YouTube, busca aí dos primeiros 2.000 seguidores, tentar aí abrir clube de membros aqui no canal, né? Então a gente precisa estar crescendo aqui para poder fazer tudo isso e vocês estarem participando mais com a gente. Mas vamos ao assunto de hoje. O assunto de hoje é, finalmente, né, o Fluminense contratou seu zagueiro e o seu atacante para a temporada de 2026, né? A gente vai agora tentar mostrar aqui um pouco de como vai ser, né, esse elenco do Fluminense para 2026 até o momento. O Fluminense que já está aí, na véspera de uma final aí no Fla-Flu, para disputar aí o Campeonato Carioca, já campeão da Taça Guanabara, já levantou um troféu esse ano, e vamos para o segundo, se Deus quiser, aí, nesse domingo, às 18 horas, contra o Flamengo. Mas a gente já se prepara para as sequências depois disso, né? Claro que levantar troféu sempre é bom, ganhar Fla-Flu então é bom demais, né? E a gente sabe como é vencer um Fla-Flu, ainda mais vencendo esse Flamengo que se diz tão poderoso há tantos anos. E o Fluminense é o único time que tem realmente feito frente com esse Flamengo. Será que o Fluminense é favorito para esse confronto? Aí é para um caso de um outro vídeo que eu vou ter aqui no canal, vocês vão lá assistir. Agora a gente vai falar desse elenco de 2026. E para falar desse elenco de 2026, eu vou abrir aqui um mapinha, né? E mostrar para vocês como é que tá esse elenco do Fluminense de 2026. Tá aí, o elenco do Fluminense de 2026, né? Uma arte aí da Flu Scout, uma bela arte que já tá representando todo mundo que já chegou, né, na verdade, aí no Fluminense nesse 2026. Goleiro a gente já tem, né, a nossa... Não mudou nada, assim, nos últimos anos aí praticamente só entrou o Pitaluga, e a gente sabe que o Fábio com 285 mil anos é melhor que todo mundo, inclusive no Brasil é melhor que muitos goleiros aí, talvez o top 1, top 3 com certeza do Brasil. Fábio é um dos caras aí com 46, 47 anos, né, sei lá quantos anos o Fábio tem hoje, mais de 45 já, mas 283.476 anos, o Fábio continua sendo o Fábio, né? Um goleiro que foge da curva e vai continuar sendo aí até encerrar a carreira. A nossa zaga agora finalmente está fechada. A gente que tem um problema gigantesco na zaga, né? Com o Freitas como titular. A gente agora, com a saída do Thiago Silva, o James é o cara que assumiu ali, né, esse lado do Fluminense. Na teoria seria ele agora o titular. E vem chegando agora o Milan, né? O Milan que vem agora para tentar tirar esse Freitas que todo jogo tá fazendo uma lambança, né? Não tem mais aí a segurança de ninguém da torcida e aparentemente até do próprio treinador que substituiu ele no último jogo para segurar resultado. O Júlio Rabelo, né? O Igor Rabelo, na verdade, que tá ali, mas não tá, a gente não sabe o que faz com ele. E o que é preocupante é que, assim, parece que nesse domingo ainda vai ser, né, o Freitas, porque o Milan não vai poder jogar, então o Freitas vai ser titular ainda nesse Fla-Flu, né? Então, do outro lado, a gente tem o Ignacio, tem o David Schwintz, né, e o James, que na teoria é o nosso titular, e o Ignacio ali correndo por fora, né, na disputa ali, para ver se vai ou não vai. No lado esquerdo aqui, a gente tem o René e tem o Arana, né, que são dois jogadores aí que têm jogado bem. O René nem às vezes dá uma entregada de paçoca, aí no último jogo, inclusive, ele errou a saída de bola, né? Nessa coisa que tá acontecendo ali, meio que um dinizismo ali com a saída de bola do Fluminense. E o Arana tem entrado bem. O lado bom desse lado esquerdo aqui, que a gente pelo menos agora tem um reserva, que antes a gente não tinha. Era só o René e olha lá, né? Agora a gente tem aí o René e tem o Arana, é um jogador aí de nível seleção brasileira, um jogador que sabe, né, sabe o que fazer com a bola nos pés, né? Do outro lado a gente tem Samuel Xavier, Guga e Fidelis, né? Fidelis que não tem tido oportunidade, e o Guga, né, realmente agora tá pedindo passagem, né? Apesar do Samuel Xavier ser esse titular hoje do lado direito,
fisicamente ele não está conseguindo retribuir o que o jogo pede. Não sei se é porque ele está início de temporada ou porque realmente ele está ficando velho, o tempo está passando e ele não está conseguindo mais correr. Mas o Guga, sempre que tem entrado bem e tem entrado para segurar e atacar. Coisa que o Samuel não está conseguindo. Às vezes o Samuel está subindo, mas não consegue voltar, não é um pique para defesa, né? E o Guga tem entrado bem nas partidas que tem entrado. A grande questão do Guga é se, quando realmente ele for efetivado como titular, na teoria, se ele vai conseguir manter esse nível. Ou se isso é só quando ele está como reserva e consegue assumir ali, né, com outro time já cansado, ele consegue sobressair. A verdade é que hoje Samuel Xavier é o titular, mas o Guga está pedindo passagem. E aí vamos para o meio de campo aqui na questão da volância, né? Agora a gente tem aí o Alisson, que acabou de chegar, fechou com o Fluminense hoje, tá fechando com o Fluminense hoje, na verdade ainda nem fechou, ele só chegou de viagem, já deu as entrevistas ali, falando que torce para dar tudo certo, né? Com questão física, de assinar contrato, praticamente acertado o Alisson. O Alisson que vem para substituir aí, tampar o buraco do Lima, né? O Lima que saiu do Fluminense, anos de Lima no Fluminense, ficou esse buraco, já que Hércules e Nonato tá tendo uma recorrência de lesões, né? O Alisson chega aí para ser uma terceira força, um jogador que começa como um ponta, né? Já começou a carreira dele como um ponta, mas foi trazido para o meio ali pelo Dorival Júnior, começou a jogar como camisa 5, camisa 8, né? Com o Zubeldia também jogou nessa função, e o próprio Zubeldia que indica ele pro Fluminense, e parece que o Zubeldia gosta desse jogador, tem um love aí com ele, porque é um pedido dele, e um fala bem do outro. O Alisson, na entrevista, quando chegou, inclusive falou que tem conversado diariamente com o Zubeldia, mesmo quando ele saiu, vem falando com ele. Então é uma questão aí de carinho um com o outro, de um gostar do outro. O Zubeldia já deu entrevistas falando que ele era um dos melhores volantes na posição no São Paulo quando jogava com ele. Confesso que eu não vejo esse futebol todo, eu acho que ele tem sim seus altos e baixos, é um jogador que ultimamente não tem tido mais baixo do que alto, né? Sofreu aí com depressão, com essa coisa toda, então tem essa questão de colocar a cabeça no lugar, e ele vem pro Fluminense para fazer isso, né? Porque ele ia pro Corinthians, mas não deu certo lá, ficou sem clima lá no São Paulo, depois que ele se apresenta pro Corinthians e não consegue ir, o pessoal de São Paulo não quis mais saber dele lá, então ele vem pro Fluminense tentando colocar a cabeça no lugar, colocar o futebol no lugar, com a confiança do técnico que é o Zubeldia. Então vamos torcer para dar certo, né? Eu acho que é um pouco melhor que o Lima, de repente, né? Faz funções diferentes, mas vai acabar fazendo a mesma função, né? Então o Lima, por exemplo, pisa mais na área, tinha mais facilidade de finalizar, o Lima fazia gol quando ele tinha oportunidade de fazer gol. O Alisson, eu acho que nem tanto, o Alisson é esse cara mais marcador mesmo ali no meio de campo, mais um camisa 5, mais um camisa 8, não vejo ele como um possível camisa 10, acho que nem é o caso, é um camisa 8, 5, um segundo volante, então acho que tem como ele ajudar muito nessa sequência de 2026 pesada do Fluminense, que daqui a pouco começa a Libertadores, Copa do Brasil, e o Campeonato Brasileiro não vai parar. Carioca já é final, ele não vai participar, então tem muita coisa para jogar. Nonato e Hércules já são da casa, o Hércules que teve aí momentos bons pro Fluminense, ultimamente não tem rendido, fisicamente não tá jogando, não tá rendendo fisicamente, Nonato tá vindo de lesão, também, não, quando entra, também deixa a desejar, não é o mesmo Nonato que a gente já viu jogar aqui, né? Enfim, Martinelli é o único aí que tá ao concurso hoje nesse time, não, é ele mais 10, na verdade, né? Bernal tem entrado bem, se machucou, tinha uma previsão mais longa de volta do Bernal, mas como a gente tem um filé aqui no Fluminense operando milagres praticamente todos os dias, ele já está praticamente já voltando, aí já fazendo função de campo, vai voltar mais rápido do que se esperava, graças ao filé. O Otávio já é uma controvérsia minha, né? Eu fui nos jogos do Fluminense esse ano, no início do campeonato, aqui no estádio, na Portuguesa da Ilha, no Maracanã, e todas as vezes que eu vi o Otávio jogando não me agradou, não jogou bem os jogos que eu vi. Mas o último jogo, por exemplo, contra o Palmeiras, foi um jogo que ele jogou pra cacete. O Fluminense perdeu, mas ele jogou bem. Então o pessoal ficou com isso na cabeça, querendo que jogasse, inclusive, nesse último jogo contra o Vasco. Bota o Otávio tava jogando bem, não sei o que lá. Pode ser que seja um ano agora bom do Otávio, né? Que seja um ano bom do Otávio aí, que de repente ele tenha se encontrado dentro do futebol, dentro da camisa com a camisa do Fluminense. Então vamos aguardar, mas é uma peça que ajuda, né? Então esse meio de campo do Fluminense hoje com 6 zagueiros e 6 volantes, já deixa a gente um pouco mais, né, aliviado nessa pressão de temporada que o Fluminense vai ter. A gente tem algumas opções para resolver,
e parece que se encontra um caminho com essas contratações. O zagueiro que a gente precisava, tomara que o Milan ele tome logo esse lugar e seja seguro na zaga, junto com o James, faça essa dupla de zaga com o Fluminense, né? E no ataque que a gente vai falar daqui a pouco. Vamos pro volante ali, meio campo ainda, mas agora o armador, né? Nosso camisa 10, na verdade. Temos aí Savarino, Costa e Ganso. Ganso não precisa se falar muito de Ganso. A questão de Ganso mesmo é física, né? Futebol a gente sabe que ele tem. Domingo agora entrou ali no jogo decisivo contra o Vasco, fez o gol do pênalti. Apesar de não ter jogado muito dentro do campo, né? De feito algumas coisas dentro do campo, a gente já sabe da capacidade do Ganso, né? E o Acosta hoje, ele é o titular. É um cara que tem jogado bem, é um cara que tem entrado, tem feito a diferença. Foi um achado do Fluminense, o Acosta. Hoje eu acho que é o melhor camisa 10 no momento do Campeonato Brasileiro. E vai ajudar muito o Fluminense, né? Foi anulada, inclusive, agora nesse jogo contra o Vasco, o que me preocupa, porque se um time conseguiu, outros podem conseguir também. Mas o bom é que a gente tem o Savarino, né, no banco, que também faz essa função de 10, que também joga pelas pontas quando necessário. Então é um time que vai se montando forte no meio nessa questão de conjunto, né? Eu vou falar isso mais pro final do vídeo, mas o Fluminense vai se montando um elenco forte, né? Apesar de ter gastado aí metade do que outros gastaram, por exemplo, com a contratação do Paquetá, talvez dê para comprar 2, 3 jogadores aqui do Fluminense. Mas a questão é justamente essa: o Fluminense, quando não investe ali no Arias, não consegue trazer o Arias, começa a ter essa coisa de pipocar, de fazer as contratações pontuais para poder ter um elenco forte, né? E é isso que aparentemente está acontecendo. E o que leva a gente para as pontas. Agora, nossos pontas, né, do lado de cá: Serra, Soteldo e Matheus Reis. Matheus Reis, que é moleque da base ali, ele entra em alguns jogos aqui no Campeonato Carioca, não consegue render, ainda tá muito cru, muito frio. Eu acho que mais pra frente aí, 1 ano ou 2, vai ser o momento do Matheus Reis. Ele é um bom jogador, mas ainda não é esse momento dele, na verdade, né? Não que ele não seja bom, mas acho que não é o momento dele estar brilhando ainda. Até porque tem o Soteldo e o Serna na frente dele. Serna, que é uma incógnita em todo jogo, né? É um jogo de muito, véspera de poucos. Então a gente tem que tentar entender, né, como é que esse Serna pode ser útil ou não pode ser útil ao Fluminense. Será que o Serna é titular absoluto, como ele é hoje? O Soteldo, quando tem entrado bem também. Nesse ano de 26, o Soteldo entrou bem. Tinha uma crítica aqui ferrenha contra o Soteldo em 25, né, porque ele só entrava, se escava, cruzava, entrava, se escava, cruza e erra. E sempre errava, né? Ia pra linha de fundo, se escava, cruzava e errava. Era a jogada dele do 25. Mas ele estava vindo de uma contusão que talvez tenha pesado para isso. Aí se trabalhou ele aí para 2026, descansou final de ano e tal, já se apresentou no início de ano agora. E os jogos que ele jogou, os poucos minutos que ele jogou agora em 26, ele jogou bem, tá? Botou o time para frente, indo para linha de fundo, driblando, cortando, dando assistência, quase faz um golaço de vôlei, de bicicleta. Então, assim, é um momento, acho que melhor do Soteldo com a camisa do Fluminense, talvez seja esse início agora. Apesar de ter jogado ainda muito pouco. Inclusive, contra o Vasco, eu achei que ele fosse entrar, não entrou. Então é um Soteldo de muitos poucos minutos, mas de poucos minutos com qualidade. Diferente do Serna, que fica o jogo todo e quase não faz nada. E ainda assim é o artilheiro do Fluminense na temporada com 6, 7 gols, sei lá. Do outro lado a gente tem Riquelme, Santi Moreno e Canóbio. O Canóbio é a mesma coisa do Serna, só que o Canóbio ele tem uma qualidade maior, porque ele não cansa, parece que o cara não cansa nunca. E marca o tempo todo, tanto no ataque quanto na defesa, o que ajuda muito o time do Fluminense. Quando o Canóbio não tá, inclusive, no jogo, o Fluminense não vence, né? Perde ou empata. E na maioria das vezes que o Canóbio está em campo, o Fluminense vence, né? Seja fora ou em casa, porque ele ajuda muito nessa marcação, né? Seja ofensiva ou defensivamente. Só que o Canóbio é um jogador de ponta, ele é um cara que tem que chegar na frente e também fazer gol. E isso ele não consegue. A maioria das bolas que o Canóbio vai finalizar é para a lua, é para fora, né? Nunca chega no gol, quando chega vai na mão do goleiro. A assistência também tem feito muito poucas assistências, então isso acaba afetando inclusive na posição de atacante, que não faz gol porque os dois pontas não conseguem fazer a assistência que ele merecia, ou que deveria fazer. Santi Moreno talvez seja aí a contratação mais fraca do momento dentro desse scout do Fluminense de 2026. Ainda não mostrou para que veio, fez um jogo ali mais ou menos ali no Campeonato Carioca, né, na Portuguesa da Ilha, com um time mais fraco, mas sempre que vai jogar com esses times mais fortes, seja Vasco, Flamengo, agora no Campeonato Brasileiro, né, que vai pegar um time mais forte ou outro, ele não consegue aparecer.
não consegue ainda evoluir dentro do Fluminense. E o próprio Riquelme, que é um bom jogador, a gente sabe que é um moleque da base, que sabe jogar, que tem drible, que tem coisa, mas não tem sido opção para o Zubeldia, né? O Riquelme pouco entrou esse ano, se é que entrou. Eu nem sei se ele entrou um jogo ou outro, não tenho visto o Riquelme nas escalações do Fluminense. Mas é um ponta que também tá ali, que pode agregar durante um ano, numa Copa do Brasil, num Campeonato Brasileiro, num jogo que tiver que jogar duas vezes aí na Libertadores ou no Campeonato Brasileiro, o time tá cansado, o Riquelme vai ser o banco que pode fazer a diferença no segundo tempo. E aí vamos pro ataque, né? O que finaliza aí o elenco do Fluminense, que era uma das peças que a gente tá cobrando aqui desde o final de 23. John Kennedy começa a temporada mais ou menos, né? Começa até a querer demonstrar alguma coisa nesse início de 26, mas já caiu de novo, né? Não conseguiu mostrar nada contra o Vasco, não conseguiu mostrar nos jogos anteriores, no Campeonato Brasileiro também não está conseguindo, tem a titularidade, a camisa 9 voltou para ele, foi aquele absurdo de deixar a camisa 9 com o Everaldo, e agora voltou pro John Kennedy, então a gente até achei que, daria mais ânimo pro JK, né, pegar de novo essa 9, que inclusive foi dele na Libertadores, né, e, cara, assim, ele não consegue, fica meio apático dentro do jogo, nem apático, ele fica meio aéreo dentro do jogo na hora de marcar, na hora de correr, pra finalizar, fica afobado, quer sempre dar um driblinho a mais, um toquinho mais pro lado, um toquinho mais pro outro, e aí, cara, não consegue. Cano, que tá vindo de lesão, talvez agora esteja no banco nesse domingo no Fla-Flu, não sabemos como é que vai ser esse Germancano de 26, né, talvez seja aí, eu não queria que fosse, mas talvez seja o último ano de Germancano no Fluminense, visto que o Fluminense também tá cheio de gente no elenco, né? Cheio de estrangeiro no elenco. Vai chegar em junho ali, vai ter que vender 1 ou 2 jogadores. Não sei se é o caso do Germancano, não sei se é o caso do Freitas, por exemplo, mas a gente tem muitos jogadores estrangeiros no elenco hoje, o que causa até problema na escalação. É claro que Cano tem toda uma história dentro do Fluminense, tem todo um idolatrismo dentro do Fluminense, é um ídolo dessa geração aí de 23, né, que levou o Fluminense a Libertadores, campeão da Libertadores. Então é um jogador de um toque só, a gente já conhece, o posicionamento dele é um posicionamento nato, um atacante nato, sabe fazer gol, mas a gente não sabe como é que tá o Germancano hoje, né, já tá aí muito tempo sem jogar, 25 não foi um ano bom para ele também, com lesões. Espero que pare essas lesões dele para que ele possa demonstrar pelo menos aí uma reta final de 26 aí melhor, né? Reta final que eu digo de não de temporada, mas de carreira, né? Uma carreira e um tempo de carreira melhor para ele aí, encerrando no auge, fazendo gol, que é a coisa que ele sabe fazer. E a grande aposta do momento é o Castillo, né? Que é um atacante que chega aí para tomar, né, essa titularidade na cabeça da gente e provavelmente da diretoria do Fluminense, é que o Castillo chegue para ser o titular absoluto no momento. Não vai jogar também agora nesse domingo, porque não está inscrito, mas vai ter jogos aí já importantes no Campeonato Brasileiro que ele já vai poder estar jogando. Então acho que vai ser uma aposta, né? Porque assim, um jogador de 27 anos que tem poucos gols, mas não poucos gols dentro porque assim, vários outros jogadores com 27 anos também tem a quantidade de gol que ele tem. Ele vem de uma liga diferente, uma liga que é mais fraca que a do Brasil. Então, assim, com um time pior que o do Fluminense, eu acho que esse time aí tem mais a oferecer a ele do que o time que ele tava. E ainda assim conseguiu fazer 3, 4 gols do Flamengo, porque foram anulados, né, os gols, então, mas 2 pelo menos fez valer. Então ele é um cara que sabe fazer gol por onde ele passou, tem poucos gols, mas muito por causa disso, porque o time não ajudava, porque é uma liga pior. Claro que a Liga do Brasil é muito mais forte, que é a liga mais forte que ele vai jogar, que talvez também dê até nome à carreira dele, né, passando pelo Fluminense. A gente viu que isso aconteceu aí no caso Judárias, né? Quem era Judárias antes do Fluminense? E hoje olha o que ele se tornou, né? Graças ao Fluminense. Então é um jogador que também chega também para buscar o seu espaço dentro da realidade do futebol. Então esse é o elenco do Fluminense 2026. É um elenco forte para ser campeão? É o melhor elenco do Brasil hoje? Não é. Não é o melhor elenco do Brasil. Mas eu considero que seja um elenco para pelo menos lutar ali pelo G4 hoje no Campeonato Brasileiro. Talvez chegar ali uma semifinal de Libertadores, e aí chegando numa semifinal você pode ser campeão. Pode chegar também numa semifinal de Copa do Brasil? Pode, com esse elenco aí. E aí a mesma coisa, chegando na semifinal, você pode pensar em título.
Então é um time que realmente pode brigar por títulos dentro dessa temporada. Vem demonstrando isso muito por causa também do seu técnico Zubeldia, né? O Zubeldia tem feito aí a alegria da criançada aqui no Fluminense, tem feito sim um bom trabalho, então espero que continue. E agora com o elenco reforçado, que isso sobressai ainda mais, inclusive com contratações que ele pediu. Então eu acho que pode ser sim, um ano do Fluminense que dê para pelo menos buscar um título grande, né, que vença agora, claro, domingo, o estadual, que seria uma maravilha, já venceu um campeonato estadual em cima do rival, né, e buscar um título grande desses três, Campeonato Brasileiro, ou Copa do Brasil, ou Libertadores. Eu acho que pode sim brigar por isso, não quer dizer que vai ser, nem quer dizer também que vai dar tudo errado. Eu acho que o Fluminense está ali um pouco acima da média, um pouco acima da média. Não está no top, mas também não é o time horroroso. Então, apesar das bizarrices de contratações, de demora de contratação da diretoria, né? De ir em Hulk, de ir em Boanga, esperar outro cara não sei da onde, outro cara sei que lá, aí Thiago Silva saiu, aí vai vir Nino, não vai vir não sei que lá, vamos esperar, não vamos esperar. Apesar dessa novela toda que a diretoria do Fluminense fez nas contratações, acaba que no final deu tudo certo. Na teoria, no final deu tudo certo. Então deixa aqui nos comentários se você acha que o Fluminense tem realmente chance de brigar por algum título grande dentro dessa temporada 26. Um título a gente vai brigar agora, que é o Campeonato Estadual, e vamos ver se vai ganhar. E depois, né, vamos ter Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores. Será que o Fluminense tem chance realmente de bater campeão em alguma dessas categorias, alguma desses competições, na verdade, né? Então deixa nos comentários aí. Se inscreve aqui no canal, cara. Ativa o sininho de notificação para você receber meus vídeos e dá essa moral aqui de ajudar o canal a crescer. O canal tá crescendo, então vem comigo aqui para dar uma fortalecida para mais conteúdos do Fluminense durante toda a semana, durante todo esse ano de 26 aí. Beleza? Então, seriedade, se inscreva aqui no canal. Até a próxima.